Até mandei pro Nascimento agora há pouco, falei, olha, você é o jornalista, o entrevistador, mas aqui está o roteiro. Listinha de perguntas para não perder nenhum assunto, sabe? Tem coisas boas pra gente tirar disso tudo, né? Até quando eu tava conversando com as pessoas, eu falei, vamos olhar o que todo mundo tá fazendo. Tá, mas... Ontem eu contei 30 lives na minha timeline. O que de legal, o que diferente, o que a gente tá aprendendo com tudo isso, né? Vamos segurar esse lugar aqui para nós, né? E tem família aqui, ó. Meu maridinho deu direto da Suécia, tá me assistindo. Todo mundo que está aí, sempre que puder, vai lá no coraçãozinho e manda emojis. Daniele Matos, RH Lovers, né? De pessoas que são apaixonadas por gente, apaixonadas por recursos humanos. Ó, meu maridinho deu direto da Suécia, tá me assistindo. Pode mandar beijo aí que tá valendo sim. Puxa, a reunião é às 2h. Aí eu vou entrar na reunião, meu filho derruba não sei o que e se machuca, aí eu atraso. E aí eu fico desesperado, porque eu preciso entrar na reunião com o diretor da área. Minha filha tá ali também, ó. Beijo, Mariana. Pois você vê, eu aprendi também, né? Acho que é um tempo de aprendizado. Os VPs têm feito, os RHs em si, é de voltar com os líderes e falar, cara, vamos cada vez mais acolher as pessoas. VP, CEO, diretor, faz a reunião com o seu filho no colo. A gente tá sempre com o olhar lá na frente. Puxa, a hora que voltar, o que eu posso tentar preparar, né? O que eu já posso deixar arrumado, como é que a gente se reinventa? Dentro da perspectiva do Top de Gestão, de conversa, de diálogo, de colaboração gratuitas, para a gente ajudar a construir esse novo que está aí à nossa frente. Dani, muito obrigado, um abraço, tchau. Obrigada a você, obrigada, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal, olha... 6 horas e 56 minutos, quinta-feira, essa semana das lives aí que a gente está conversando com uma série de pessoas, uma série de colegas e o que acontece? Tá rolando aí realmente um bug das lives, tem muitas lives no ar e hoje eu tenho uma live marcada com a Daniele Matos que fez um trabalho maravilhoso, levantou o momento das empresas aí do Brasil. Ela fez a lição de casa, ela é executiva da área de recursos humanos, trabalha em grandes empresas há muitos anos, tem uma experiência vasta e ela conversou com toda a sua rede, por quê? Porque ela tem um projeto, né, Daniele Matos, RH Lovers, né, de pessoas que são apaixonadas por gente, apaixonadas por recursos humanos e de forma colaborativa essas pessoas trouxeram informações para ela, né? Então a gente quer que mais gente, mais pessoas também tenham acesso a essa informação, né, Dani? Super, super, exatamente. Foi bem legal, todo mundo com muita vontade de ajudar, de compartilhar informação, de gastar um tempinho lá, às vezes 5 minutos para mandar um áudio para mim. Então foi muito bacana. Acho que tem... A Dani, eu conheci a Dani numa missão Hypers em São Paulo, a gente conversou, esteve junto, um tempo de aprendizado, e daí recentemente ela veio para Curitiba, enfim, a gente acabou conversando. E aí eu falei, vamos fazer essa live? E ela fez uma lição de casa muito legal, muito caprichada, né? Com sugestões de assuntos, abordagens, e as minhas conversas sempre são, não que seja desleixo, né? Mas como eu sou jornalista também, entre outras coisas, além do trabalho que eu faço de mentoria, de consultoria, né, professor de pós-graduação, mas eu sou jornalista raiz, não estou exercendo agora, mas tenho esse lado. Então, tenho no hábito a conversa, o diálogo, as perguntas. E ela fez um trabalho muito legal. E eu tive que fazer, Dani, como eu fazia lá quando eu iniciei a minha carreira. Ó. Listinha de perguntas para não perder nenhum assunto, sabe? Então são 12 temas que a gente vai tratar aqui, especialmente com todos vocês que estão nos acompanhando, né? Muito legal. Então, gente, agora já está todo mundo entrando aí, né? Tava contando pro Zé Nascimento que eu fiz uma pesquisa, né? Eu conversei com as pessoas, eu gosto... Esse é um assunto que é super importante, né? Então, acho que não vale só a minha visão, a Dani, o que eu estou vivendo, mas entender os diferentes contextos, cenários, o que as pessoas estão pensando, até para a gente trazer boas práticas aqui, né? Então, eu conversei aí com mais de 30 pessoas de empresas completamente diferentes, não só aqui do Sul, eu sou de Curitiba, mas também de São Paulo, de outras regiões, acionei todo o meu network aí, mandei uma listinha de perguntas
perguntas e o pessoal foi me respondendo ao longo da semana. Eu fiz um compiladão, até mandei para o Nascimento agora há pouco, falei, olha, você é o jornalista, entrevistador, mas aqui está o roteiro. Não, e eu não fiquei bravo, não, eu fiquei muito feliz, por quê? E aumentou a minha responsabilidade, porque tem coisa muito boa, né? Então, eu vou fazer esse roteiro com você, a gente chama de um ping-pong, uma chapa quente, né? A ideia inicial era uma outra, tá? Mas eu quero fazer nessa linha porque você está muito preparada, né? Que eu acho que foi onde a gente viu a gravidade do que estava acontecendo. Uhum. Né? E a gente já viu as empresas, assim, eu já voltei na segunda-feira passada com todo mundo já o comitê de crise, né? Que muitas empresas já tinham, outras tiveram que acabar montando um comitê de crise aí com representantes de todas as áreas, para poder começar a entender o que a gente ia fazer. Né? Então, ao longo da Principalmente as empresas, eu acho, não é uma crítica, mas as empresas brasileiras, elas não estão acostumadas a esse modelo de gestão, com governança, com comitê de crise. E principalmente as empresas com uma governança mais madura e as empresas listadas na Bolsa, que têm investidores estrangeiros, realmente há 2 semanas já tinham recebido cartas, relatórios das suas matrizes, fazendo o alerta de que a coisa seria realmente grave, né? Sim, pois é. E aí as empresas começaram a monitorar. Eu tenho um grupo de RH, participo de outros, a gente começa a se falar, puxa, o que está acontecendo, né? Então foi a primeira coisa, assim, puxa, vamos colocar a galera de home office. Isso já foi o primeiro problema, porque muitas empresas não estavam preparadas. Quem já usava o home office para o público administrativo já mandou todo mundo para casa e acabou. Mas e quem não fazia? Ou então, assim, é muito diferente quando você faz home office uma vez por semana e uma outra pessoa do time. Outra coisa é você mandar a empresa inteira para fazer home office. Muitas empresas grandes têm estrutura de TI para isso, né? Agora, eu queria que a segunda pergunta que eu quero lascar para você aqui, usando um termo bem paranaense, né? Então, nós estávamos lá caminhando, tocando as nossas vidas, nessa euforia, inclusive, que a gente vinha vivendo nos últimos tempos, né? Da perspectiva 2020, do ganhar dinheiro, né? O pessoal do digital alucinado, tal, os startupeiros achando que todo mundo ia virar unicórnio, e vem essa pandemia, né? Gravando agora com o Marçal hoje à tarde, eu falei o seguinte, que essa pandemia nivelou todo mundo, né? Nós estamos no mesmo estágio, especialmente de risco, né? E como que as empresas enfrentaram essa questão de dizer assim, do dia para a noite, home office, você vai para casa e começa a trabalhar de lá? Então, assim, quem já fazia foi, outras pararam e pensaram, puxa, não dá para mandar de uma vez, a gente precisa se estruturar com TI, né? Então, acho que essa foi a primeira dificuldade. Não temos condições de todo mundo estar acessando VPN em casa, então várias empresas pararam um pouco e seguraram, né? Outro ponto, nem todo mundo tem laptop, né? Eu conversei com muitas pessoas, cara, meu time usa desktop, como é que eu faço? Né? Empresas que têm mais condições têm mais laptop para emprestar, outras não. Então, eu vi empresa fazendo revezamento. Uma semana vai uma turma, outra semana vai outra, enfim. Então, essa foi a primeira dificuldade mesmo. E também vi empresas que, até o começo dessa semana, ainda não tinham mandado gente para home office. Eu tenho uma amiga minha de RH que me ligou, ela queria trocar uma ideia de, poxa, você tem alguma política de home office? Como é que a gente faz isso? Porque a gente ainda não falou, porque os gestores não sabem, estão com medo da pessoa ir para casa, ela não vai trabalhar. Uma coisa importante, eu guardei aqui como 7ª pergunta, o exemplo que você trouxe do call center. É um ouro que a gente vai dar para todo mundo aí, né? E numa das conversas que eu tive essa semana, eu falei com a Ellen Salomé, e a Ellen é de RH, com um foco aí em DP, e ela trouxe a questão legal, né, que dá amparo ao trabalho remoto, que dá amparo ao trabalho home office, mas que também traz aí algumas regras, algumas normas muito importantes, e eu diria o seguinte, a criação de um combinado a respeito do home office, né? E em relação ao home office,
uma das dificuldades é o seguinte, nós saímos das nossas empresas e, entre aspas, invadimos as nossas casas. Tá? Trouxemos os nossos filhos, mas também tivemos que encontrar a casa arrumada ou desarrumada, as necessidades dos afazeres caseiros, né? E que exigiu também que esposo, esposa, famílias tivessem uma reorganização, né? Home office. Então, acho que o home office é isso. Então, assim, essa minha colega até me ligou perguntando se eu tinha política e tudo mais. Não, porque o meu chefe não quer mandar para casa, porque não sabe se a gente vai estar trabalhando de verdade e tudo mais. Assim, o que eu falei até para acalmar o coração dela. Eu falei, é claro que o home office tem algumas regras que a gente coloca, mas é muito mais um trabalho de confiança mesmo, né? E tanto é até uma das coisas que eu ouvi dos RHs que me contaram, que é um paradigma que a gente está quebrando, né? Muito de que cada vez mais é foco em resultado, não importa o horário que a pessoa está fazendo, mas ela está entregando, e muito mais agora nesse momento, né? Acho que é como a gente diferenciar, agora não é um home office normal. Acho que esse é o primeiro ponto, né? É um home office diferente, né? E tem um home office forçado, né? E tem uma coisa muito importante, quero destacar aqui toda essa audiência nossa é maravilhosa, mas eu quero destacar a audiência do Bruno Peruca, um jornalista. A semana que vem eu vou fazer lives com jornalistas, é um grande amigo, âncora da TV Record de São Paulo, que está nos acompanhando e com toda certeza fazendo a sua missão, né? Agora, esse home office é uma coisa que a gente tem que estabelecer e provocar nas pessoas, especialmente na liderança e no time, na governança, né? Ele exige confiança, ele exige diálogo, ele exige conversa, porque tudo vai ter que ser repactuado daqui para frente. Né? A mudança vai ser tão grande que talvez a gente tenha que repactuar espaço de trabalho, horário de trabalho, formato, forma de remuneração, bonificações, né? Então uma série de coisas, por quê? Porque tudo isso vai mexer com a minha vida, vai mexer com a sua vida, mas vai mexer com a vida da companhia, né? Vai mexer com a vida do mercado como um todo, né? Eu adiciono a esse momento, né? Até eu tenho conversado muito com os meus líderes e eu vi outros RHs fazendo isso, que nesse momento que a gente está vivendo, além de tudo isso, ainda tem, a família está em casa, né? Então, os filhos estão em casa, os filhos querem atenção, eles estão entediados o dia inteiro. Então, as crianças estão aparecendo nos vídeos, a gente adora, porque é coisa fofa, mas o pai fica super, às vezes, né? O pai ou a mãe fica, ai meu Deus, a criança fica preocupado. Deixa, é legal, né? Mas eles eu estou trabalhando, né? Porque a gente foi criado e foi educado assim. Exatamente. Aí eu vi, né, muitos pais também preocupados, porque, puxa, a reunião é às 2h. Aí eu vou entrar na reunião, meu filho derruba não sei o que e se machuca, aí eu atraso. E aí eu fico desesperado, porque eu preciso entrar na reunião com o diretor da área. Então, uma coisa assim que eu tenho feito, né, os BPs têm feito, os RHs em si, é de voltar com os líderes e falar, cara, vamos cada vez mais acolher as pessoas. Sabe um movimento que a gente pode criar? VP, CEO, diretor, faz a reunião com o seu filho no colo, pelo menos na abertura, para a gente quebrar esse gelo, né? E entender que às vezes você vai atrasar um pouco, é um momento, né? Então tem que deixar a pessoa mais tranquila. Já é um momento que tá todo mundo angustiado, todo mundo com medo, todo mundo inseguro, todo mundo, né, agoniado, e assim, cansa ficar em casa. Eu tô cansada já, né? E tem uma coisa muito legal, né? Mesmo. Aqui em casa eu não tenho mais crianças. E aí, se você me permite, eu queria deixar, porque essa live, né, é nossa, mas enfim, a gente faria lá na tua plataforma, né? Deixar uma dica, eu gravei 2 vídeos. Tá? Um deles eu já subi, fiz podcast também. Depois, se você me permitir, eu mando no teu WhatsApp e você compartilha com a tua rede, né? E o que eu fiz? Eu contei o meu histórico de home office, como eu estou fazendo e como integrar minha família também. Como que eu vou entender que em determinado momento a minha esposa falou assim para mim, sujou, lavou, tirou do lugar, coloca no lugar. E eu peco nisso, eu erro nisso no dia a dia, mas agora eu tenho que trazer isso para o meu hábito, né? E daí às vezes até eu brinco, lavei a louçarada, daí ela diz assim, lavou 3 pratos, né? Mas assim, esse momento de colaboração, né, da família com você e de você com a sua família, eu gravo uma série de vídeos, entre outros produtos, outros
produtos que eu faço, tem esse projeto de cidadania, de voluntariado, né, que é o Top de Gestão, que eu falo com empreendedores e tudo mais. E aí lancei mão, né, como eu não tenho crianças aqui em casa para passar por trás da minha live, eu lancei mão do Daniel, que tem 21 e que veio me ajudar a gravar os vídeos, né? Então, essa integração da família, esse diálogo da família, esses conversáveis, né? E nesses vídeos que eu gravei também, que depois eu compartilho contigo, eu falo do seguinte, você tem o teu espaço aí, eu tenho o meu espaçozinho aqui. Mas quando você não tem o teu espaço na sua casa, de um escritório, crie, monte, tá? Mesmo que informalmente, para que você tenha um círculo, entre aspas, de domínio ali, né? Com os teus materiais, com os teus equipamentos, isso vai facilitar muito, né? Você viu que a gente tem uma participação muito legal aqui, que é do Coradelo, e é muito legal em que sentido? Olha que bacana como que o ser humano se move. Ele disse assim, no começo, a minha liderança teve dificuldade de entender, teve medo dessa questão, né, que é inerente ao ser humano, da falta de produtividade, mas depois de 4 dias, o meu CEO já está elogiando a performance e o comprometimento de todos. Super. Isso é uma das coisas que eu ouvi muito da pesquisa que eu fiz, de coisas que as pessoas se surpreenderam, né? Foi realmente o engajamento dos times, né? Porque, assim, tem times que vão ficar um pouco mais ociosos nesse período, e todo mundo se ajudando, parando o que fazia, vamos fazer outra coisa, coisas que eu nunca fiz na vida, mas porque a gente precisa se ajudar a qualquer hora do dia, porque a gente está num momento, desde semana passada, nas empresas de muita tomada de decisão. Tá? Então, todo mundo parando, fazendo relatório, analisando informação para tomar decisão. Então, tá todo mundo se ajudando, não importa a hora que seja, com agilidade, né? E outra coisa, Dani, as empresas daqui para frente, empresas de serviço, empresas que têm um produto, elas vão entrar numa fase muito grande de reinvenção. Nós, como humanos, vamos nos reinventar e as empresas também. Então, uma coisa que tem que estar na cabeça das pessoas quando elas estão no home office é de que é como se elas estivessem no escritório. Então, venham trabalhar, não precisa vir super arrumado e tal, mas venham minimamente arrumados, para que você tenha essa ambiência, né? E se você é de uma empresa que não está com uma quantidade grande de tarefas, aproveite esse tempo para estudar, para fazer network, para fazer um artigo, para ler um livro, para atualizar o seu perfil no LinkedIn. E aí eu gosto de fazer provocações. A segunda provocação de hoje. Chame os seus pares que estão com poucas tarefas através de um Zoom e lance um desafio. Vamos criar um projeto inovador? Vamos fazer um brainstorm para, quem sabe, criar um produto ou um serviço novo? Já pensou você ligar para o seu chefe e dizer, olha, criamos um produto novo, você quer ouvir esse MVP? Super. Assim, o que eu tenho sentido nessas últimas 2 semanas, né? A gente está sempre com o olhar lá na frente. Puxa, a hora que voltar, o que eu posso tentar preparar, né? O que eu já posso deixar arrumado? Como é que a gente se reinventa? Porque, primeiro, né? Muitas empresas vão rever custo, né? Então, vários projetos que já estavam programados, eu estou vivendo isso, vários projetos estavam programados, eu acho que vão ser cortados, né? Ou eu vou ter uma verba menor para trabalhar. Então, a gente já está repensando e trabalhando com fornecedores nesse sentido, né? Então, mas eu percebo que está todo mundo trabalhando muito e muito nesse tema, né? Então, que bacana. Era uma agonia, até porque a gente fica o dia inteiro falando disso e trabalhando em coisas urgentes. Então, assim, uma dica que eu dou também, eu tenho ouvido muito isso, né? Se respeite também, respeite você, porque você não vai estar produtivo. Preso está falando de problemas. Isso, é verdade. Nós não somos, nós estamos vivendo um cenário, um momento diferente, não somos máquinas, né? Agora, como que as empresas se resolveram na questão da tecnologia da informação, que foi uma barreira? Eu acho que isso o pessoal foi resolvendo, né? Então, assim, para as áreas, o que eu já percebi, né? Em 1 semana e meia que a gente está de crise aí,
quase todas as empresas já estão com pelo menos 80% das pessoas em casa, então encontraram formas, a equipe de TI tem ajudado muito as empresas, né? Ou a você criar formatos para que você acesse o VPN de casa, né, consiga, ou arrumar laptop, ou então mandar o desktop, né, que até já soltando aqui uma boa. que a gente falou, né, de uma empresa que tem um call center de 7.000 pessoas, ela me contou que falou assim, cara, a gente teve um fato inédito, eu tenho 7.000 pessoas do call center em casa, trabalhando, né? E como? Todo mundo levou o seu desktop, teve uma assessoria de TI, então assim, quebra paradigma de que dá para fazer atendimento, de que todo mundo tem capacidade, né? Assim, tem condições, com a ajuda da empresa, de trabalhar em casa mesmo. Então, acho que a gente volta... Que reinvenção, né? Crise causando muita diferença, de fato, na qualidade de vida das pessoas, né? Como resolver o problema da angústia, da solidão do home office, longe do escritório, longe do hábito, longe do controle, longe da cadeira, enfim, daquela luz lá do escritório? O que a gente tem feito muito, até achei muito legal, teve um diretor que falou esses dias assim, a gente faz reunião o dia inteiro, né? Ninguém liga o seu vídeo. Ele falou assim, vamos para tudo, todo mundo ligando o vídeo, não importa que tá de pijama, como é que tiver, vamos nos ver, porque é diferente você ficar só na voz, né? Vamos nos ver. Então a gente tem feito reuniões, tentado usar o vídeo para se ver, para ver a outra pessoa. Eu, por exemplo, tô sozinha em casa, então eu preciso ver gente, né? Com o meu time, a gente tem feito, puxa, no final do dia, vamos tentar fazer um happy hour, né? Por essas ferramentas disponíveis para a gente poder fazer besteira até, né? E ver Pois é, isso que eu quero perguntar para você, né? Enquanto isso, eu quero lembrar que eu estou conversando com a Daniele Matos, com a Dani, do RH Lovers, que faz um trabalho muito bacana de união de pessoas que trabalham no Recursos Humanos, não só do Paraná, não só de Curitiba, mas de todo o Brasil, né? Uma comunidade aí que você tem que dialoga sobre o tema, né? Então, vai lá na pipazinha, vai lá no aviãozinho, avisa os seus amigos. Tenho mais 5 perguntas para fazer para você antes da gente terminar, porque a conversa está muito boa. E também, não esquecendo de você ir ali nos emojis para fazer com que esse assunto ganhe uma repercussão maior. Tem a Fábio Oliveira, que trata justamente desse tema que você falou. Amanhã teremos almoço de RH e às 16 horas um happy hour com divisão, com a divisão que ela atende. Todos os eventos, aliás, todos os eventos com a família. Que bacana, né? Fala um pouco mais sobre isso pra gente. É muito legal, e sabe que eu achei muito legal, soube que um diretor teve a iniciativa ontem, né? Um diretor que tem filho, ele falou, puxa, tô sentindo que eu não estou tendo tempo de qualidade com a minha família, porque eu almoço correndo, trabalho até tarde, a hora que eu consigo finalmente parar, meu filho dormiu. Ele falou, então, se eu tô sentindo isso, tô pensando especialmente no meu time. E ele pediu para que o time bloqueie a agenda de 12h a 1h30, para que todos possam, nesse horário, fazer um almoço de qualidade com a família e ninguém marca a reunião, ninguém chama nesse horário. Então, assim, para ter um mínimo de tempo de qualidade. Um tempo de qualidade, né? Muito legal. E, assim, tem que vir de cima algumas coisas, porque o funcionário, quanto mais júnior ele se sente pressionado. Ele fala, meu Deus, eu preciso mostrar para o meu chefe que eu estou trabalhando, eu não posso perder emprego nisso que está acontecendo. Então, poxa, pensou que legal? O teu chefe fala assim, olha, você vai parar, né? Nesse horário, você vai poder almoçar com teu filho, a gente não vai marcar nenhuma reunião, não vou te chamar, né? Acho que outra coisa é, putz, eu sei que a gente está vivendo tempos difíceis, mas não dá para todo dia a gente ficar sem hora para acabar. É isso que eu tenho sentido, né, dos profissionais. O pessoal trabalhando em casa passa, quando é 8 horas, está trabalhando ainda. Então, isso, esses dias eu relaxar, né? Eu levei um puxão de orelha, porque eu comecei a trabalhar às 6h30 da manhã e parei à meia-noite, e tá errado, né? Então não dá, não pode, né? Então são os combinados aí que a gente precisa fazer, né? Uma honra muito grande, se você me permite o registro, está conosco aqui o Adeildo Nascimento. O Adeildo é um grande amigo, um dos principais executivos de recursos humanos do Brasil. Tem um projeto maravilhoso que é sobre espiritualidade nas companhias.
é presidente da ABRH Paraná, e eu já quero fazer um convite para o Adeildo aqui de público, tá? Para que ele participe aí de uma próxima live nossa, para a gente tratar especialmente desse tema espiritualidade, que eu acho que é importante também, né? Adeildo, obrigado, um amigão muito especial, né? A Tatá diz assim, excelente ideia do happy hour. A Fabi Nock diz assim, necessário no home office ter uma disciplina de horário para administrar a família, perfeitíssimo, tá? Adeildo, nosso querido, mandou um recado aqui pra gente, né? O que ele falou lá que eu perdi aqui, né? Um cara 50 a mais às vezes se perde no computador. Em tempo de quarentena só tem reunido gente boa nas lives, Nascimento e Daniele, né? O melhor de nós dois juntos vai estar aqui na próxima semana. Manda um zap para mim, Adeildo, para a gente marcar um horário de uma conversa com você, né? Sempre ele tem para acrescentar, e uma pessoa extremamente construtivista e do bem, né? Dani, queria que você contasse para a gente como que fica. Eu fui contratado, estava lá desempregado, louco para começar a trabalhar. Passei naquela maratona insana e ingrata dos recursos humanos. Agora estou pegando no pé dos recursos humanos. Passei pelaquela entrevista, né, lá do CEO da empresa. Quando eu cheguei na hora da minha integração, vem o corona e trava tudo. Como que estão sendo feitas as admissões, as integrações? Eu acho que tem sido um desafio para as empresas, né? Se mantém ou não. Eu tenho visto uma discussão de congelamento de vagas, na maioria dos casos, né? Quase todas as empresas que eu conversei falaram sobre isso. Puxa, vamos congelar, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Como é que a gente vai estar daqui a um mês? A gente tem uma previsão, mas é muito instável, né? Mas eu vi as empresas cumprindo os compromissos com os profissionais que já estavam com proposta, com data feita e tudo mais. Então, vi nas empresas pessoas entrando para trabalhar essa semana mesmo, e as empresas estão se virando, né? Criando de última hora onboardings, claro, mais simples, né? Não todo o refinamento que você faz na empresa, mas criando um onboarding online, garantindo esse acolhimento. É óbvio que a pessoa vai ficar um pouco mais perdida nesse começo, mas orientando o gestor, o que você pode fazer, como é que você integra para a equipe, faz o happy hour lá para a equipe, né? Para apresentar boa. Não, e outra coisa, né? Nesse momento é o momento de todo mundo ter um entendimento. Eu imagino o seguinte, se eu estivesse sendo contratado nesse momento por uma empresa, eu não queria mesa, eu não queria kit de boas-vindas, eu só queria uma tarefa para fazer, um trabalho para realizar, um resultado para gerar e, naturalmente, que um olerite no final do mês. Sim, e tem trabalho pra caramba, tá? O que eu tenho visto, assim, tem uma ou outra área que tá mais ociosa, mas o pessoal tá trabalhando muito, e mais do que o normal até, por causa da crise. E nessa crise, uma coisa muito importante que é legal, né? Essa semana aconselhando um empreendedor de um pequeno negócio, eu tenho incentivado muito, e quero deixar esse recado para as pessoas, incentivem o comércio local na região de vocês, né, onde você mora e tal. E a ligação que eu recebi dessa empresa foi o seguinte, olha, compre hoje aqui porque amanhã a gente não sabe se a empresa existe, tá? E do ponto de vista psicológico, o ser humano se move nesses momentos por 3 situações. Por briga, por disputa e guerra, a segunda, fuga, e a terceira, ele entra num congelamento de quase desespero, porque ele não sabe o que fazer, né? Então, pense o seguinte, que você pode ajudar comprando, que você pode ajudar aconselhando. E eu parei e acalmei aquela pessoa e dei 7 sugestões. Sabe o que foi legal agora? Essa semana, ontem ainda, que eu fiz um outro pedido na empresa dele, ele falou o seguinte, a gente está pensando, é um restaurante, em não mais ter o restaurante como a gente tinha, mas ter uma cozinha industrial para vender marmitex. O que ele entendeu? E eu dei sugestões muito simples, eu falei, faz cartãozinho, entrega no seu bairro, entra no aplicativo de encomenda, reduz despesa, não tenha medo de demitir nesse momento, se precisar, né? Se não precisar, segura, mas... né? E o que ele percebeu? Que o negócio dele estava indo bem e estava caminhando, mas ele poderia ter reinventado e, quem sabe, obtido maiores margens de lucro, né? Case da empresa do call center. Gostei demais.
Então, eu achei muito legal isso. Acho que e é um pouco do que você falou, né? Assim, a gente está quebrando paradigmas e a gente vai voltar diferente. As pessoas estão percebendo que todo mundo pode fazer home office. Então, achei muito legal esse papo do. Tivemos um fato inédito que é são as 7 mil pessoas estarem em casa. Elas levaram, cada uma levou seu desktop para casa. Então, puxa, a gente está aprendendo, a gente vai voltar diferente, né? Nesse sentido. Nos tópicos de gestão que eu fiz com a Adeildo, aí a gente falou muito sobre humanização do RH estratégico e tudo mais. RH, nesse momento, vai ser imprescindível para a companhia. Super, né? E até algumas pessoas me falaram assim, poxa, o RH é realmente segurança para as pessoas também nesse momento. Né? Então, assim, como é que a gente pode... É um papel totalmente de apoio agora, né? A gente está próximo das pessoas, próximo dos líderes, ajudando, monitorando o que está acontecendo e tira dúvida. É um papel mais de crise agora. E achei muito legal que uma das pessoas que eu conversei falou assim, puxa, eu com o meu time, a gente vem pensando como é que a gente pensa fora da caixa com tudo isso, né? Então, assim, como é que a gente faz? O que a gente pode fazer de diferente? Então, coisas diferentes que as empresas têm feito, né, para compartilhar com vocês. Por exemplo, ela contou de empresa disponibilizando ginástica laboral 4 vezes por dia online. Então, se você quiser fazer, você vai lá e está fazendo. E, puxa, já tem a ginástica laboral, só que você está fazendo online, você entra no melhor horário para você, né? No home office não pode esquecer da água, tá? Aproveitando. A minha tá aqui também, que senão eu fico rouca, né? Ferramentas, puxa, eu mesma descobri um monte de ferramenta que dá para fazer. Webinar, que dá para se encontrar com as pessoas, vai muito além do Skype, do VMR que a gente está acostumado a usar, né? São dicas nessa linha de ferramentas que você falou, né? Coisas simples. Esses dias eu postei no meu LinkedIn, o pessoal siga lá a Daniele Matos no LinkedIn, sigam lá também o José Nascimento e compartilhe com os seus grupos lá para a gente se conhecer mais. Mas eu citei algumas ferramentas. Então, o Google Hangout, você pode fazer reunião com até 250 pessoas de graça. A Cisco tem o Webex, tá? Que também está aberto. O WhatsApp, que muita gente não sabia, você pode fazer uma reunião com até 4 pessoas e funciona muito bem. O Zoom, tá? O Zoom você pode fazer reunião com até 100 pessoas, né, de 40 minutos no módulo gratuito. Então, tem uma série de ferramentas aí que vão dar mais produtividade. Exatamente, né? Então, assim, como é que a gente também usa nesse momento? Por exemplo, se você tem um time de saúde na tua empresa, coloca o pessoal para fazer uma live ou para gravar um vídeo. Uma coisa muito legal que a gente fez semana passada foi, assim, os diretores, muitos de forma espontânea mesmo, gravaram um vídeo agradecendo a semana, dizendo como é que eles também estavam, para mostrar um pouco de vulnerabilidade. E a gente mandou os videozinhos para os nossos colaboradores. Essa é uma coisa simples. E é tão simples falar, né? E outra coisa... E é tão legal, né? A pessoa se sente acolhida, se sente percebida ali, sabe? Eu toquei os recursos humanos de uma empresa, de uma concessionária de rodovias, e nós tínhamos 600 funcionários. E ela era uma empresa dura, carrancuda. E como eu sou comunicação e assumi a gerência de comunicação e de RH, tudo isso ficou muito fácil. E aí quando eu comecei a colocar as pessoas para dialogar, a gente chegou... Então, assim... com o tempo, né, e aí o pessoal do endomarketing, o pessoal do recursos humanos, da comunicação, vai sabendo dosar isso. Mas por que não amanhã, olha, 3 ideias, né? Terceira, ó. Por que não amanhã as pessoas não mandarem um videozinho curto de 30 segundos, quem toca um instrumento, quem canta, tá? Sim. Na quarta-feira que vem, mande uma foto de você com o seu pet, né? Mande uma foto de você com a sua família, tá? Viu? A gente vai receber aqui uma série de receitas. Faça a receita que você fez aí na sua casa, tá? E a vencedora a gente vai colocar no nosso site. Por que não? Já foram 4 sugestões, né? E assim, é um momento de muita conexão, de empatia, né? Sabe que uma das pessoas que me ajudou a responder é a minha ex-diretora, e ela falou uma coisa super legal, assim, de, puxa... Como é o nome dela? É a Susana Kubrick.
Ela falou, puxa, como é que a gente mantém essa humanização depois da crise? Porque a maioria de nós ficamos mais humanos, nós estamos mais preocupados com as pessoas, mais flexíveis, mais pacientes, né? E quando a gente está em tempos normais, é a pressão e desce a lenha, né? E vamos fazer e É aquilo que a gente estava vivendo, né? Exatamente. Então, eu achei isso muito interessante, porque eu acho que a gente está tendo muitos exemplos, realmente, assim, puxa o videozinho, mas tudo bem que a gente está num momento delicado, mas como é que a gente aproxima, né, em tempos normais, cada vez mais os líderes mais sêniores do restante da população, né? Como é que ele fala mais dele, do que ele está fazendo? A gente normalmente só fala de negócio. Como é que eu conto? Sento, é o que você falou, né? Sento com meu filho aqui do lado e conto o que está acontecendo, para mostrar que eu sou humano também, que eu também, como diretor, estou me adaptando à rotina, né? Legal. Olha aqui, ó, lembretes do RH, adorando as ideias para o engajamento da equipe. Vocês podem contratar a consultoria do Top de Gestão, a mentoria também, tá bom? A gente falou que não ia falar de negócios, mas... Pois né? é, aqui tem mentoria de RH também, tá? Então, olha aí, viu? Ó, que show. Então, mas eu acho que é isso. Olha, você vê, conversando, a gente trouxe ideias, luz, sugestões, né? Ninguém, eu quero fazer propaganda do seu trabalho agora, tá? Ninguém é bom sozinho, nós somos bons em equipe, juntos, e quando a gente tem esse olhar de mentoria, esse olhar de orientação, né, conversava sobre isso agora há pouco com o Marçal, porque não se trata de exaurir as empresas e o negócio nesse momento. Eu mesmo cancelei alguns projetos, outros posterguei o recebimento, outros vou renegociar a execução desse trabalho, e eu nem discuti, entendeu? E não me está sobrando dinheiro. Tá? É porque eu entendo que nesse momento nós precisamos dialogar, eu entendo que nesse momento nós precisamos conversar, né? Então, quando você fala do trabalho que você faz de mentoria, nenhum líder é bom sozinho, e liderança é um exercício solitário. Então, quando você tem alguém que... O que tem acontecido no mundo atual e que tem me deixado preocupado? Tem um monte de gente sem autoridade para falar sobre determinados assuntos, né? Então, a gente está na nossa live aqui acompanhando com a Deildo, experiência de grandes empresas, de grandes negócios, você, passagem por grandes empresas, grandes projetos, né? Então, como que você vai orientar, como que você vai aconselhar? Com base na autoridade que você tem. Então, eu acho que isso é muito justo, isso é muito correto, tá? E as empresas precisam desse tipo de alinhamento, precisam desse tipo de orientação tão importante, né? Líderes precisam de ser bem aconselhados. Nós estamos hoje numa geração de líderes aí que não estão recebendo bons conselhos, infelizmente. E a gente sabe o que tem acontecido, né? Então, quando você traz alguém que já vivenciou aquilo que você está passando, que tem uma experiência de mercado de grandes companhias, isso fica muito mais fácil. Além dessa situação, a despeito da gente ter passado por grandes empresas, é o seguinte, é a clareza de que aquilo que às vezes você aplicou numa empresa, ele não é pertinente para outra, né? Então, achar essa conexão dos negócios. Dani? Eu sempre falo sobre isso, né? Como é que a gente inova na nossa empresa e não tem problema, né? Olha quantas ideias a gente colocou aqui. Será que vale para todas as empresas? Às vezes desse jeito que a gente contou, não. Mas como é que eu adapto para a minha realidade, né? Eu, nessa empresa onde eu trabalhei, aproveitando esses tempos que nós estamos vivendo, né, como eu sou da área de comunicação também, num momento de crise, e os momentos de crise acontecem dentro da empresa, e esses momentos, a gente não quer passar por eles, mas eles são importantes para quê? Para que a gente separe quem é líder e quem não é líder, quem é engajado com a companhia e quem não é engajado com a companhia. E eu lembro que era um domingo, na concessionária de rodovia, a gente foi gerenciar uma crise que era uma invasão da praça de pedágio. E aí o presidente falou uma dificuldade de comunicação, de fala e tal. E nesse momento eu aproveitei para ele para lançar um projeto que foi vencedor do Prêmio Aberge de Comunicação Empresarial. Eu falei para ele, olha, eu tenho uma ideia. Ele falou, qual que é a ideia?
né? Porque daí o chefe às vezes tá nervoso, né? Aí eu respirei e fiz um pitching para ele, né? Que eu acho que isso que tem que estar na nossa cabeça, a capacidade de você influenciar positivamente. Eu falei, olha, eu quero fazer uma rádio interna, o custo dela é de cerca de R$30 mil, com envolvimento de todos os colaboradores, vai ter música, entretenimento e notícia. Quem fará a rádio são os colaboradores, e isso vai gerar mais integração. Ele olhou para mim e falou, em quanto tempo isso fica pronto? Eu falei, estou imitando o meu chefe, que é maravilhoso, né? Eu falei assim, você me dá uns 45 dias, tal? 30 dias, tá bom? Tá? E a gente, em 30 dias, colocou a rádio no ar, ela foi premiada pelo Aberge de Comunicação Empresarial, ganhou o prêmio Sodexo, mas mais do que os prêmios que nós ganhamos, a empresa ganhou. Né? Redução de turnover, melhoria da comunicação, redução do absenteísmo, envolvimento das pessoas, comunicação rápida, direta e franca. Né? Então, ideias, elas surgem e o desafio é a gente adaptar. Super, super. E aí, mudando um pouco de assunto, estava olhando minha listinha aqui, né, para contar coisas legais. Claro. Pensando até em ideias, né? Porque nesse momento, com todas as pessoas que eu conversei, todo mundo está fazendo quase que a mesma coisa, né? Até porque, puxa, põe de férias, não põe de férias, congela tudo, né? Adia o PPR, não vamos fazer nenhuma promoção agora, tal. E tem uma ou outra empresa pensando diferente, que é um pouco disso. Olha. Né? E aí, uma coisa legal, teve uma das empresas que me contou assim, ela falou assim, a gente está indo totalmente na contramão do que o pessoal está fazendo, a gente primeiro. Está todo mundo pensando em botar de férias, porque está todo mundo ocioso, a gente não quer botar ninguém de férias nesse momento, porque a gente entende que não é férias. Então, assim, são formas diferentes de você pensar para o teu negócio, né? E uma coisa legal que ela falou todo mundo congelou as vagas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar em processo seletivo, porque tem mais candidatos disponíveis para mim no mercado. Já que as empresas não estão recrutando, eu vou... Tem muito candidato bom, né? E assim, todas as empresas estão congelando as vagas, ou seja, tem mais candidatos sobrando. Então, eu achei legal esse ponto de vista, né? Você pensar de um outro jeito... Um outro olhar, né? Legal. Ó, Dani, 42 minutos da gente conversando, a audiência só crescendo, tá? Muita gente nos acompanhando. Então, vou fazer 3 pedidinhos. Quem tiver perguntas para a gente encerrar esse encontro, por favor, deixa aí na timeline, tá? Enquanto isso, mandem aí os seus emojis, avisem os seus colegas, tá? E olha os recados que a gente tem. A Pamela Silva diz o seguinte, gostei, eu falo assim, que as empresas estão cheias de psicopatas, não todas, tá? Mas tem muita empresa com psicopata, né? E ela diz assim, esquizofrenia no meio da pandemia só piora as coisas. Ser acolhedor é melhor que ter a melhor solução que temos. Estamos aprendendo e praticando nesse momento. Que legal, e que legal que a gente está aqui também aprendendo, compartilhando. Ó, quem quiser chamar a Dani para um processo de mentoria, isso é muito bom. E a Fabiana diz o seguinte, a Fabiana Espesoto, mentoria é investimento. Tô nessa, tá? Eu concordo com isso também. Eu já fiz vários processos com outros profissionais e eu só cresci com isso. O processo de mentoria, primeiro, você vai fazer com alguém que é autoridade. E a gente não tinha combinado de falar sobre isso, né? Tá? Mas o que é legal? É você fazer com alguém que seja autoridade. Não faça com picareta, não faça com, como dizia o meu pai, com pica-fumo. Faça com pessoas que estudam, faça com pessoas que já passaram pelas tuas dores, faça com pessoas que entendem as tuas dores. E, ajustando o processo de mentoria, que é assim que eu faço, eu digo o seguinte, eu só inicio um projeto de mentoria a partir do momento que a pessoa quer um projeto e um processo de transformação. E aí eu estabeleço um grande tema para a gente tratar e 4 ou 5 temas paralelos. Por quê? Porque nós não vamos resolver tudo nesse tempo. Tem gente que faz um projeto de meta que mais parece um Excel da NASA, né? E o cara coloca lá 70 mil coisas, tudo que ele não resolveu na vida, ele acha que vai resolver num processo de mentoria, não é por aí, né? Foco naquilo que vai gerar resultado, né? E nós mentores temos mentores também, né? Eu tenho a Sim. mentora
A Aline estava por aí, a Aline Aguiar, que foi minha chefinha, mas a minha melhor amiga até hoje, minha mentora. O Furlan tá aí, ó, mandando um oizinho. O Furlan, aprende um monte com ele. Então, a gente também aprende, né? Então, acho que tem uma coisa que eu sempre falo da mentoria, né? Acho que tem muito... A pessoa tem que se identificar também com a gente, né? Porque a mentoria não tem muito certo e errado, mas tem a minha forma de ver o mundo. O que eu acredito, né? As minhas crenças. Então, tem que ter essa identificação também, né? O mentor tem que ser um camarada informado, ousado, corajoso para trazer as suas opiniões. Quem está sendo mentorado tem que ser levado a ter um grau de inteligência, de maturidade, de liderança para dizer isso me serve ou isso não me serve. Né? Me parece um momento a Morinima, tá? Me parece um momento em que os papéis e posições perdem a importância, perfeitíssimo, para um chamado macro da organização e um chamado interno das nossas vulnerabilidades que todos necessariamente possuímos. Isso é muito verdade. A gente falou há pouco aqui sobre o nivelamento que esse vírus, que essa pandemia trouxe aí, né? Como selecionar, Dani, olha aí, ó, como selecionar um bom mentor para a sua empresa, o Furlan pergunta. Para RH, né? Eu acho que é um pouco disso, é o que você trouxe, né? Autoridade, alguém que tem uma certa experiência na área, que você olha e que você admira, que você sabe que... Porque o que você falou lá atrás é importante, né? Tem muita gente que só fala, mas não tem resultado. Então, você precisa conhecer quais foram as entregas dessa pessoa, quais resultados que ela alcançou, o que ela já fez, né? O que deu certo, o que deu errado. Como é que você se identifica com essa pessoa para que ela seja a sua mentora? E assim, tem que ter um grau de sintonia, né? Para eu ser mentorada, eu tenho que estar muito à vontade para poder me abrir e falar do que eu não sou boa, do que eu acho que eu preciso melhorar, do que eu preciso de ajuda, coisas que a gente nem conta às vezes para ninguém, né? Só para ter uma ajuda. Coração aberto e vontade de mudar, né? Saber aonde você quer chegar. Exatamente. E sabe que essa coisa da outra pergunta que você colocou ali, o outro comentário, né? Da vulnerabilidade, acho que é o que a gente falou, o momento de conexão. E da pesquisa que eu fiz, os profissionais estão muito preocupados de como é que cuida dos colaboradores em casa, né? Essa questão de estresse, de ansiedade. Tem muita gente que não está ficando gripado, mas está ficando com crise de ansiedade, né? De ansiedade, não posso sair, eu não posso ir no mercado, eu não posso... E assim, eu digo, quem está com os filhos em casa tem um desafio, né? De gerenciar a família, de dar atenção do trabalho, de entregar as coisas no tempo, é um super estresse. E tem o outro lado, que eu me coloco nesse lugar, que é de você estar sozinho, né? Minha família não mora aqui, a família do meu marido mora aqui, estão sendo super... Seu esposo está fora do Brasil, né? Você falou? Ele está na Suécia, vai fazer 2 meses que ele está lá, ele volta só final de julho. A minha família está longe, vieram me ver esses dias, alguns dias atrás, mas estão longe. Os meus sogros estão aqui perto, mas super atenciosos comigo, mas eu também não quero ficar indo muito lá, porque... Né, a gente cuida, eles já tem mais de 60 anos, a gente não quer ter contato, né? Deus me livre passar alguma coisa. E aí você fica sozinha, né? Então, assim, tem também uma questão de como é que você lida com esse estresse, porque daí você não para de trabalhar, você fica o tempo todo no computador. Então, eu digo isso para vocês cuidarem dos seus colaboradores. Eu tenho falado muito com os meus líderes essa semana. Vai entender o seu colaborador, como é que ele tá, se ele tá bem, né? Vai ter momento de pressão, mas, puxa, vai lá e tenta amenizar. Que é o que a gente falou lá atrás. Entende que talvez a pessoa não vai estar no melhor momento de inspiração, de criatividade. Ninguém tá com cabeça para isso nesse momento. Né? Temos que entender as pessoas, né? Gente, nós estamos indo para o final da nossa live. Por mim, a gente ia conversando muito mais, porque a conversa está muito boa. Eu quero te fazer um convite, Dani, para a gente gravar via Zoom um bate-papo nessa linha que a gente conversou, né, no sentido de construir, de ajudar pessoas, ajudar empresas e também, né, de ser ajudado. Eu quero agradecer imensamente esse grupo de pessoas que esteve conosco, porque vocês não sabem o quanto vocês também nos ajudaram, né? Traduzindo aqui a Morininha, tá? É a Márcia Morini, tá? Ela esclareceu aqui, tá? A Paula Casanho tá lá em Presidente Prudente, também conversando com a gente. Um monte de pessoas aqui nos acompanhando. Você quer dar um alô para alguém, mandar um recado? Olha, tem um monte de gente aqui, ó, tem o pessoal do HR Brasil também, agradecendo a live.
a Fabi Espesoto, que está aqui, o Furlan, o pessoal do Employer Branding está aqui também. Nossa, gente, tem muita gente aqui. Acho que meu marido já foi dormir, porque tá 4 horas à frente lá na Suécia. Não, isso não só aumenta saudades, né? Que legal. Ó, Dani, para encerrar o nosso bate-papo... Aqui tem gente que contribuiu muito, né? Que legal, nossa gratidão para todos eles, né? Bom, então eu quero convidar você para a gente gravar via Zoom esse bate-papo para a gente disponibilizar nas redes. Quero convidá-los para seguir a Daniele Matos no LinkedIn. Tem outra plataforma também, Dani? LinkedIn e o Instagram são as principais. Isso. Sigam o José Nascimento no LinkedIn, sigam o José Nascimento no Top de Gestão no YouTube, onde eu coloco os meus vídeos sobre empreendedorismo, inovação, startups. Eu brinco que do pasteleiro da feira ao seu Mário Gazin, né, que fatura 5 bilhões, ao Alfonso Voit, todo mundo já conversou lá conosco de forma voluntária, cidadã, nessa perspectiva, né? Também aqui no Instagram. Agora, RHs que estão nos ouvindo. Dani, RH cuidando de toda essa atenção dentro das companhias. Quem cuida do RH e como o RH deve se cuidar neste momento? Pois é, gente. Quem cuida do RH, né? A gente tem que se cuidar nesse momento. Então, é claro que assim, é um momento dos heróis, né? Acho que o RH faz parte disso. Até uma das pessoas que participou da pesquisa falou para mim, Dani, acho que o RH tem que se colocar no papel cada vez mais protagonista e esse é o momento, né? A gente tem que ser o último a sair do navio afundando. Isso, né? é verdade. Tem que ficar até o final, tem que ajudar, né? Claro que assim, eu vejo que os projetos, tudo que a gente estava rodando, cara, parou, né? Mas a gente está aqui para dar apoio, para ser o porto seguro dos nossos colaboradores e garantir que está todo mundo bem, né? Então, acho que mais do que nunca é momento da gente fazer a diferença e o nosso papel é muito relevante no meio dessa crise. A gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Você falou de ser o último e eu lembrei de 2 situações, né? O italiano do Concorde, né? Não lembro se era esse nome, né? Do Porta Concorde, aquele transatlântico aí que pulou do navio primeiro, e o comandante do velho Titanic, né? Tempos de líderes ousados, de líderes verdadeiros, não podemos perder de vista e recursos humanos, quem ama pessoas, quem ama a gente, não pode perder alguns pilares super importantes, como empatia, como cidadania, como solidariedade, como motivação. Tem muita gente que usa essa palavra e banalizou a questão da motivação, mas o RH tem que ser o propulsor da motivação e, acima de tudo, RH estratégico, RH que pensa não só nas pessoas, não só nos processos, mas que pensa também no financeiro e que ele é aquele cara que chega para o CEO e para o dono e diz assim, nesse momento eu preciso fortalecer, por exemplo, a área de inovação. Por quê? Porque nós vamos passar por um momento de grandes mudanças. Dani, muito obrigado. Suas despedidas. Não, super. Essa dica que eu dou é, gente, não tem o RH do RH, então vamos nos ajudar, né? Vamos nos falar mais, vamos trocar. Hoje eu falei com muita gente de RH que me falou que estava com dor de cabeça, as pessoas estão esgotadas. Eu também estou cansada, eu também acordei com dor de cabeça hoje, de tanta coisa que a gente está tendo que entregar de última hora e pensar nessa crise. Então, vamos nos ajudar, chamem os amiguinhos de RH aí para tomar um café online, fazer um happy hour virtual, E vamos trocar, olha quanta coisa que eu recebi aqui. Esses dias tem muito mais que nem deu tempo. É verdade. Mas acho que é momento mais do que nunca da gente se fortalecer e ser uma comunidade unida aí para fazer a diferença nas organizações que a gente está. É verdade, e com toda certeza nós vamos fazer a diferença, vamos passar esse momento, ultrapassar e sermos vencedores. Ao longo da história da humanidade sempre foi assim.
passamos dores, necessidades, tivemos perdas, mas sempre conseguimos superar. Eu estou deixando meu telefone aí também, meu telefone é livre para o WhatsApp, por favor, quero participar desses grupos aí maravilhosos de vocês, estou à disposição para tudo que vocês precisarem. E nesse tempo, especialmente, para a gente ajudar a construir esse novo que está aí à nossa frente. Dani, muito obrigado, um abraço, tchau. Obrigada a você, obrigada, gente. Tchau, tchau.